Bom, bora para mais um vídeo de fisiologia. Esse aqui é um tema bem simples, que são os tipos de transportes através da membrana. Né? Membrana de quê? Membrana plasmática. Né? Então vamos focar no corpo humano. Primeiramente, o que é um transportador de membrana? Então, se a gente pensar que essa estrutura arredondada é a célula, um transportador de membrana vai ser, por exemplo, um canal, né, iônico que é permeável a algum tipo de substância, né, algum tipo de soluto. Então, por exemplo, né, um canal de sódio. O sódio não tem muito mais dele fora da célula, então ele vai sempre querer entrar, né? Ele vai ter um gradiente, como a gente vai ver, que permite que ele se difunda para dentro da célula. Então, se você tiver canais de sódio, ele vai entrar na célula. Tá? Esses canais são um tipo de transportador de membrana, que realizam transporte de quem? No caso de sódio. Só que o sódio nunca acumula dentro da célula, porque nós temos lá um outro transportador de membrana, que é a bomba só de potássio, que fica bombeando o sódio para fora, ao mesmo tempo que ela bombeia potássio para dentro. Tá? Essa célula ela pode ter também canais de potássio, por exemplo. Né? Ela pode ter canais de potássio. E aí o potássio ele vai sempre tender a sair da célula, respeitando o gradiente dele também de concentração. Mas, né, ele não vai muito longe, porque bomba de sódio e potássio está constantemente bombeando potássio para dentro. Então, assim, com isso, a gente está vendo aqui diversos tipos de transportadores de membrana, né? Tem canais, tem transportador como a bomba só de potássio aqui no exemplo, que é uma proteína mais complexa do que um canal, mas todos eles são transportadores de membrana. Alguns casos também que a gente vai estudar nessa aula, o soluto ele é lipossolúvel, ou seja, ele consegue se dissolver em lipídios. E aí, nesse caso, ele vai simplesmente conseguir atravessar a membrana plasmática de uma forma independente de um transportador de membrana, tá? Então vamos lá. Essa tabela ela resume então o que a gente vai falar hoje, né? Então são os tipos de transportes através da membrana. Então eles podem ser divididos em dois grandes tipos: os transportes ativos e os transportes passivos. A modo geral, né, de modo geral, transporte ativo é aquele transporte quando você movimenta um soluto contra o gradiente de concentração dele, né? Ou seja, o que quer dizer isso? Pensa assim que você tem aqui um compartimento com um monte de determinado soluto e um compartimento com poucos. Se você quiser movimentar da onde tem menos dele para onde tem mais, isso aqui é contra gradiente de concentração e é difícil fazer isso. Vai ter que gastar energia para conseguir fazer esse transporte. Então, provavelmente vai ter que ser um transporte ativo. Tá? Os transportes ativos, eles gastam energia, né? Principalmente por conta desse tipo de transporte, em que movimenta solutos contra o gradiente de concentração dele. Já o transporte passivo, você vai ter sempre o soluto se movendo a favor do gradiente dele. Então, se você tem um monte de soluto desse lado, ele vai se difundir para o outro lado, né? Assim, então, você não precisa gastar energia nesse caso, porque ele está indo a favor do gradiente de concentração dele, tá? Por isso, então, que é passivo. Aí, muito bem. Bom, e aí dentro dos transportes passivos, né, tem diversos exemplos e dentro dos ativos também tem diversos exemplos que a gente vai estudar. Vamos começar por um exemplo de transporte passivo, que é bem peculiar, né? Ele é específico para a água, que é chamado de osmose. Tá? Ele é um transporte que é passivo, ou seja, não tem gasto de energia, mas é especificamente o movimento da água. Esse movimento ele vai ocorrer, né, quando a gente pensa que a gente está falando de transporte através da membrana plasmática. A água ela vai depender de uma proteína chamada aquaporina para cruzar a membrana plasmática. Tá? Então, numa célula, a água ela depende de aquaporina para conseguir então passar, né, ou para dentro da célula ou para fora dela.
tá? Por isso que ela está aqui dentro dessa parte de sendo mediado por proteína. Muito bem. Bom, e aí vamos entender então o que que é a osmose, né? A osmose é o movimento da água em direção a uma solução que esteja mais concentrada, né? Então, osmose é o movimento da água sempre em direção ao lado que tem mais soluto. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse desenho. Aqui no número 1, que ele está mostrando, né, temos aqui duas situações: compartimento A, compartimento B. Eles são separados entre si por uma membrana semipermeável, que é permeável para a água, mas que não é permeável para essas moléculas de glicose que estão aqui representadas de bolinha azul. Muito bem. Vejam, né? Qual que está mais concentrada, a solução A ou a B? É a B, né? Estão vendo que ela tem mais glicose em relação à quantidade de solvente? A água por osmose, o que ela vai fazer? Ela vai se deslocar em direção à solução que está mais concentrada de soluto, ou seja, ela vai de A para B, tá? Por osmose. E ela vai fazer isso até atingir um equilíbrio osmótico, né? Ou seja, perceba que o compartimento A, ele ficou com a concentração igual do compartimento B. Mas o B aumentou de volume, sim, é verdade, mas a concentração ficou igual, porque foi atingido um equilíbrio osmótico. Muito bem. Bom, então, né, o movimento da água através de uma membrana em resposta a um gradiente de concentração de soluto. Isso é osmose. Tá? Então, a água ela não vai respeitar aquela lei de difusão, ou que a gente comentou agora, né, que a água não vai se deslocar da onde tem mais água para onde tem menos. Não, ela vai sempre se deslocar para onde tem mais soluto. Ela vai fazer isso por osmose. Muito bem. Então, se a gente olhar aqui nessa tabela, né, ela está mostrando o quê? A concentração de vários solutos, né, sódio, potássio, cálcio, cloreto, vários solutos no plasma, né, primeiro compartimento no plasma, e em dois compartimentos que formam, na verdade, o plasma e o interstício, que formam o líquido extracelular, e também temos aqui o LIQ, né, o líquido intracelular. Tá, então vamos dar uma olhada, por exemplo, no sódio. Tem mais aonde? Obviamente, né? Tem mais no meio extracelular, né? Como a gente já vem estudando. O intracelular é bem vazio de sódio. O potássio, ele tem muito mais no meio intracelular. Fora da célula é bem vazio de potássio. E assim você pode analisar todos os demais solutos que esse livro trouxe, né? Aqui pra gente analisar, tá? Glicose, por exemplo, né, dentro da célula, porque está praticamente, né, nulo, né, não tem nenhuma. Porque a glicose, na maior parte dos tecidos, assim que ela entra, ela vai ser metabolizada, né, ela vai ser ou pegar a via glicolítica para gerar ATP, ou ela vai pegar vias para síntese de glicogênio, por exemplo. Tá? Por isso que dentro da célula você não é comum ter glicose livre e solta. Proteína, né? Tem muito mais dentro da célula, no sangue acha-se também um pouco. Enfim, não vem ao caso nessa aula. O que importa aqui é vocês verem que, apesar de tem alguns solutos são mais presentes no meio intracelular, outros são mais presentes no meio extracelular. Só que no fim das contas, a concentração, né, na verdade os miliosmóis por litro, ela vai ser muito parecida nesses três compartimentos. Tá? Então, apesar de ter mais sódio para cá, menos para lá, mais cloreto para cá, menos para lá, no fim, né, a contribuição de cada soluto, ela vai, né, no fim, ser a mesma concentração nos três compartimentos. Tá? E assim, o acesso que a água tem, né, o livre acesso que a água tem, através da membrana por conta de aquaporinas, contribui para que um equilíbrio osmótico seja atingido. Tá? Então, a água, como ela vai, né, sempre em direção à região mais concentrada, você acaba então atingindo um equilíbrio osmótico. Tá? Então, apesar do desequilíbrio na concentração de solutos, existe um equilíbrio osmótico. Muito bem. De forma que se você aumentar o soluto em algum compartimento, a água por osmose vai tendenciar a ir para esse compartimento. Muito bem.
Por isso aqui, ó, vale a pena comentar. Por isso que a pressão osmótica nos três ela é muito parecida, né? Ou seja, você não tem nenhum deles funcionando de fato como uma esponja para puxar água. Bom, vamos então voltar aqui para nossa tabela, né? A gente já falou então desse primeiro tipo de transporte, que é um transporte do tipo passivo, né? Ele é mediado por proteína, ele é especificamente o movimento da água, né? Então é chamado de osmose. Vamos agora ver como que é esse outro transporte também passivo, tá? Também passivo, que é chamado de difusão simples. A difusão simples é aquela situação que eu comentei, né, em que a molécula ela consegue atravessar a membrana plasmática livremente, tá? Então, seja lá qual é a molécula, ela consegue atravessar a bicamada fosfolipídica, tá? E ela vai fazer isso, né, da onde tem uma maior concentração dela para onde tem uma menor. Então, ela vai respeitar as leis de difusão que a gente conhece já lá da física, né? Então, quando a gente pensa na difusão simples através de uma membrana, nós temos aqui, né, algumas coisas que interferem com essa taxa de difusão. Então, por exemplo, né, aqui no tópico 6, a taxa de difusão através de uma membrana é mais rápida se a superfície da membrana é maior, se a membrana é menos espessa, quando você tem um maior gradiente de concentração, né, ou seja, se a gente tiver aqui, né, uma molécula que tem muito presente aqui fora da célula, a taxa de difusão dela vai ser maior do que a taxa de difusão dessas bolinhas vermelhas aqui em cima, cujo gradiente não é tão grande, né? Ou seja, a diferença de concentração entre ela aqui fora e dentro não é tão expressiva quanto aqui esse outro soluto, né? Que eu tentei fazer um coração, mas não saiu. Quanto esse aqui, né? Que tem muito mais fora do que dentro. Se você tem essa diferença de concentração maior, a taxa de difusão também vai ser maior. Muito bem. Bom, e também, né, a taxa de difusão vai ser mais rápida se a membrana for mais permeável para a molécula, né? Claro, quanto mais permeável para uma certa substância, então, por exemplo, né, se você tiver um monte de transportador, um monte dos pontinhos vermelhos, aí a taxa de difusão vai ser muito alta para ele, né? Porque tem maior permeabilidade para ele, tá bom? Só tomar cuidado, né? Que eu desenhei aqui transportadores, mas nós estamos falando da difusão simples, ou seja, uma substância que consegue atravessar a membrana plasmática. Muito bem. Bom, a permeabilidade da membrana a uma molécula depende do quão solúvel ela é em lipídios, né? Isso por quê? Porque a membrana ela é formada por fosfolipídios. Então, se a molécula é mais solúvel em lipídio, a membrana então ela vai ser mais permeável para essa molécula. O tamanho da molécula, tá? Pequenininhas passam melhor, né? E a composição lipídica da membrana também vai influenciar. Bom, essa imagem está mostrando então o que a gente comentou no slide passado, né? Então, a lipossolubilidade interfere no quanto que essa molécula vai conseguir se difundir pela membrana, tá? A composição da membrana também pode interferir nesse processo, né? Então, você pode ter membranas que tem mais colesterol, por exemplo, né? O colesterol, ele fica aqui entre as pernas do ácido graxo, né? Do fosfolipídio. E aí ele acaba deixando essa membrana menos permeável. E o tamanho da molécula também é importante. As pequenininhas conseguem passar mais facilmente. Muito bem. Bom, e aí temos aqui então fatores que afetam a taxa de difusão através de uma membrana celular, né? Então, solubilidade em lipídios, tamanho da molécula, diferença de concentração entre dentro e fora da célula, área de superfície da membrana e composição da membrana plasmática. Muito bem. Bom, com isso então já falamos da osmose, tá? Dentro ainda de transporte passivo, falamos da osmose, né? Que é o transporte de água, é o movimento da água, e da difusão simples, que também é passiva, mas que não depende de proteína para fazer esse transporte.
Aí agora no próximo vídeo vamos conversar sobre outros transportadores, né, outras formas de transportar que também são passivas, mas que são mediadas por proteína, tá? Então vamos dar uma olhadinha nessa história também. Mas vou encerrar o vídeo que é para não ficar tão comprido.